This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. How do you top your love for your cat? With a cascade of decadent, savory gravy over a mouth-watering mousse pâté. Fancy Feast gems. 2 gourmet pâtés in one convenient pack. Simply peel and plate to reveal a pyramid shape that makes eating delightful and pamper her with an experience as extraordinary as she is. Turn the everyday into the extraordinary with Fancy Feast gems. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Fala, Zoucas, hoje eu vim aqui contar o meu relato. Ele aconteceu numa cidade do interior de São Paulo, muito pequenininha, no máximo 10 mil habitantes, contando com a população rural. E aconteceu no ano de 2001. Eu tinha 15 anos na época. E nós éramos um grupo de 7 amigos, né? 5 meninos, eu e mais a namorada de um desses meus amigos. E nós nos reunimos essa noite para fazer uma galinhada e assistir o jogo do Brasil contra o Peru, que inclusive o Brasil ganhou, foi 2-0. E nós fomos assistir esse jogo no porão da casa, né? Que na verdade era porão / garagem, né? Porque esse porão, quando você saía dele em direção ao quintal, ele dava de frente para uma rampa, né? Onde dava para descer com carro, né? Era um terreno grande essa casa, então assim, essa rampa ela dava na rua de trás, né? Na rua contrária à frente da casa, né? Então o carro entrava por essa rua de trás e descia essa rampa e podia ser guardado nessa garagem / porão onde a gente estava assistindo o jogo. E quando acabou o jogo, né, um desses meus amigos, o mais velho, né, na época tinha 18 anos, 18, 19 anos, saiu, né, dessa garagem para comemorar, né, então era aberto, né, céu aberto. E era uma noite, assim, muito quente, era uma noite de quase verão, o céu limpo, estrelado, né, o céu do interior super estrelado. E aí, quando ele saiu, ele ficou parado, olhando para cima. E ele era um cara, assim, com sobrepeso, né? Ele era um cara gordo. Quando eu vi aquilo, eu associei que ele estivesse passando mal. E aí eu chamei a atenção dos caras, né? Dos meus outros amigos. E a gente foi indo em direção a ele. Falou, fulano, você tá passando mal? Tá passando mal? O que foi? O que você tá parado? E aí ele apontou para cima, né? Quando a gente olhou, tinha um objeto enorme, gigante, triangular, escuro, né? Um cinza, chumbo, quase preto, assim, parado, assim, praticamente em cima da gente. Essa casa, ela era murada, com um muro, assim, baixinho, né? Típico de casas, assim, do interior, casa antiga do interior, né? E nós estávamos, assim, na rampa, né? Então, assim, a gente conseguia subir e ficar um pouco mais alto, quase até mais alto que o muro, né? Nessa hora que nós olhamos para aquele objeto parado, escuro, eu senti um medo que eu não consigo descrever. Eu não consigo nem te dizer se é realmente medo que eu senti.
pavor, um pânico, eu não sei. Meu corpo, ele começou a perder o controle, sabe? Tipo, meu joelho começou a tremer sozinho, minhas pernas bambeando. A minha amiga, né, que era namorada do amigo que era dono da casa, quase desmaiou. Ela abaixou, sentou, ela falou: o que é isso? Todo mundo nervoso, né? Um dos caras resolveu subir no muro que dividia, né? Que fazia a divisão das casas. E ele subiu e a gente falando: fulano, sai daí, sai daí. E ele virou pra gente e falou: eu não consigo descer, eu não consigo sair do muro. Ou seja, algo mais forte que ele estava fazendo ele subir naquele muro. O objeto, assim, eu não tenho muita noção de metros, assim, mas, assim, o meu apartamento, o apartamento que eu moro hoje, ele tem uns 65 metros quadrados. Ele devia ser mais ou menos do tamanho do meu apartamento, assim, né, do comprimento do meu apartamento. E era um objeto muito escuro, quase preto. Diferentemente dos relatos que eu escuto, né, sobre objetos triangulares, esse não tinha 3 luzes, né, uma em cada ponta. Esse tinha uma luz central. E eu me lembro dessa luz, ela ser clara, tem uma luz branca, e depois ela mudar de cor para uma luz avermelhada. Só que não era uma luz que produzia um feixe, era só como se tivesse acesa, assim, bem fraquinha, sabe? E a gente ficou um tempo olhando e falando: puta merda, o que é isso, sabe? O que é isso, o que é isso? E assim, eu lembro, assim, de um silêncio absoluto, um silêncio absurdo. E foi muito bizarro, assim. O objeto não fazia barulho, parecia que nós estávamos sozinhos no mundo naquele momento, sabe? E eu lembro muito também que quando a gente estava vendo o objeto, o céu estava avermelhado. O céu estava avermelhado. Foi de uma noite limpa pro céu avermelhado, parecendo que estava nublado, sabe? Enfim, a gente ficou alguns minutos olhando aquele objeto. De repente, ele simplesmente foi embora. Sem barulho nenhum, sem vento, sem nada. Ele não desapareceu. Ele voou muito rápido e foi embora. E nisso, assim, a gente paralisado, né? Imagina, 7 adolescentes, né? Presenciando isso, né? Sozinhos, de noite. E já estava tarde, porque o jogo, eu lembro que acabou bem tarde. E aí, né? Esse meu amigo, que foi o primeiro a ver, ele estava com uma caminhonete que era do pai dele. Ele era, lembrando que ele era o único maior de idade, ele já dirigia. Então, 3 pessoas do grupo foram junto com eles. Então, 4 pessoas na caminhonete. Ele, mais 2 na frente e mais um que estava de bicicleta atrás, né? Na caçamba da caminhonete. Colocou a bicicleta lá e foi também na caçamba e ele deu carona. Eu morava relativamente perto desse meu amigo, né? Da casa, dono dessa casa onde a gente teve o avistamento. Então ele e a namorada foram me levar até em casa. E a gente, assim, silêncio o tempo todo e tentando pensar no que tinha acabado de acontecer. Eles me deixaram em casa, eu entrei e eles foram embora. No outro dia a gente combinou de se encontrar para conversar sobre isso na praça da cidade, né? E assim, todo mundo prometeu que ninguém ia falar nada pra ninguém, né? Principalmente cidade pequena, enfim. Esse meu amigo, dono da casa, não foi nesse dia, nem ele, nem a namorada. Aí, passou, né? Eu mudei de turma, eu fiz outras amizades, passou uns anos, eu fui embora do Brasil, me mudei pro Japão, fiquei quase 5 anos no Japão, voltei, tinha perdido contato com todo mundo, né? E aí, encontrei esse meu amigo, que era o dono da casa onde a gente teve o avistamento, no MSN. No antigo MSN a gente começou a conversar. E aí ele me falou, ele estava namorando uma garota, tal, que gostava muito de ufologia e que eles tinham marcado uma viagem para o Mato Grosso para fazer uma vigília e que ele estava muito ansioso porque ele nunca tinha tido nenhuma experiência.
Aí eu falei, ué, como assim? Falei, mano, você não lembra em 2001, na tua casa, o que aconteceu? E contei. Aí ele parou de escrever um tempo, assim. Aí ele falou, peraí, eu já volto, me espera meia hora. E aí ele voltou. Ele tinha ido na casa de um dos caras que estavam junto com a gente nessa noite, de um dos nossos amigos, que ele tinha brigado e não se falava mais, já tinha um tempo. E ele foi lá e esse nosso amigo contou a mesma coisa pra ele, a mesma história que eu contei, que eu tô contando pra vocês, contou pra ele. E aí ele falou, o fulano me contava, falava sempre isso pra mim e eu não acreditava, porque eu não me lembro. Aí ele falou que ele se lembra que nessa noite a gente comeu, assistiu o jogo e que ele foi me levar até minha casa junto com a ex-namorada dele, que depois ele passou na casa da ex-namorada dele, deixou ela e que foi embora sozinho. Só que ele não lembra do caminho que ele fez. E aí a gente ficou conversando. Eu falei, aconteceu alguma coisa com você? Você foi a única pessoa que voltou sozinha pra casa nessa noite. E aí ele meio que na negação, ele falou, eu devo ter bloqueado essa lembrança, devo ter esquecido, devo ter... Enfim, dando várias desculpas, assim. Mas, assim, na minha cabeça, nada me tira que ele foi abduzido. Ele foi o único que foi embora sozinho pra casa. O único. Então, assim, e essa é uma experiência que eu passei, assim, eu sempre tive muito medo de extraterrestre, sempre tive sonhos, desde criança. Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma imagem de um Grey, assim, na televisão ou numa revista. E aquilo me causou um pânico tão grande, assim, quando eu era criança, eu detestava aquele filme ET do Spielberg. Eu sempre tive medo. Sempre tive medo e até hoje eu tenho, né? E, assim, essa experiência, assim, me marcou profundamente. Eu não consigo nem te falar que é medo que eu sinto. Eu não tenho palavras pra dizer o que eu sinto até hoje, assim. E eu tô contando essa história, assim, morrendo de medo. Morrendo de medo. Bom, esse foi o meu relato, né? Espero que você consiga usar, né? Que o pessoal goste. E é isso aí. Valeu, Zocas. Até mais. Você tem 3 novas mensagens. Fala, Zoucas. E aí, galera que escuta o Relatos da Além. Me chamo Karen, moro no interior de São Paulo, tenho 22 anos e hoje vim compartilhar alguns relatos que aconteceram comigo. Bom, quero compartilhar com vocês o primeiro espírito que eu vi, o primeiro contato que eu tive, assim, com o mundo espiritual. Marcou muito a minha vida, porque foi a primeira coisa que eu vi. E até hoje eu volto no dia e a sensação é a mesma. Eu tinha ido para casa da minha avó e a minha avó já mexeu com algumas coisas meio pesadas, então toda vez que eu ia para casa dela, eu sentia um clima estranho, uma coisa diferenciada, presenciei algumas coisas na casa dela. E enfim, nesse dia eu fui para casa da minha avó. E ela já não morava mais na casa dela. Era a minha tia que morava. Ela tava morando agora numa casa de cima. A gente tava na cozinha, tava minha tia lavando louça, minha mãe tava em pé e eu tava ali na porta da cozinha. A porta da cozinha, a visão que você tinha era a visão da sala e a porta de entrada. Eu tava conversando com a minha mãe quando me deu vontade de ficar olhando pra porta da cozinha. Quando eu olhei pra porta da cozinha, eu vi uma figura de um homem em chamas. Ele estava literalmente pegando fogo e ele andava como se fosse uma bola de fogo no pé dele. Ele passou correndo e quando eu vi aquilo eu fiquei completamente em choque, como eu tô agora, toda arrepiada, porque foi uma coisa muito forte que eu senti. Eu vi aquele homem e eu fiquei completamente em choque. Mas ali eu não contei pra ninguém, não falei nada pra ninguém. Quando foi a hora de ir embora, eu falei pra minha mãe: eu não quero vir mais na casa da minha avó.
E ela contou o porquê. Eu não quis contar pra ela o porquê. Passou uns 2 dias e a gente foi novamente pra casa da minha avó, que no caso era a casa da minha tia, mas minha avó ainda morava no mesmo terreno, na casa de cima. Quando chegou na casa da minha avó, eu comecei a chorar muito no portão. Eu falei pra minha mãe: eu não vou entrar, eu não vou entrar, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. E minha mãe insistindo, tentando perguntar o que tinha acontecido, e eu não falava, até que depois dela muito insistir, eu contei pra ela que eu tinha visto essa figura. E minha mãe acreditou em mim, porque ela tem muita vivência no mundo espiritual, ela já viu muitas coisas. E ela falou pra mim: tá tudo bem, quando você vê esse tipo de coisa, você fala sangue de Jesus tem poder. E tá tranquilo. Bom, depois disso eu entrei na casa da minha avó e realmente ficou tudo bem. Passou um tempo, eu tava nesse mesmo lugar, na casa da minha avó, tava brincando sozinha no quintal ali. Tava brincando numa motinha da minha prima. E nesse quintal da minha avó tinha um corredor. Era um corredor escuro, meio sinistro, tinha uma energia meio sinistra. E eu tava brincando na motinha, tudo tranquilo, até que eu escutei alguém chamando meu nome. E era uma voz de homem chamando meu nome, e eu parei, olhei assim pros lados, não tinha ninguém, só tinha eu, e eu escutei de novo chamando meu nome. E eu percebi que a voz, ela vinha do corredor. Quando eu fui no corredor pra ver o que era, eu vi uma figura de um homem. Ele era completamente preto, era como se fosse um vulto preto, e ele tava chamando meu nome. Quando eu vi o que era, eu simplesmente saí correndo, contei pra minha mãe e falei: não, realmente não dá pra vir mais aqui. Mas não tinha como não ir, porque era a casa da minha avó e a gente sempre tava lá. E enfim, passou um tempo, ficou tudo bem. Eu parei de ver coisas desse tipo, até que novamente voltei pra casa da minha avó um tempo depois. E lá tava construindo a laje na casa dela. Então tinha um corredorzinho assim, bem fininho o corredor. Embaixo era a casa da minha tia, que antes era a casa da minha avó. Então, assim, se você pulasse desse corredorzinho, era uma queda ali, creio eu, de uns 3, 4 metros. Era muito alto. Então, toda vez que a gente passava nesse corredor, tinha que ser com um adulto do lado, porque a gente era criança, né? Meus primos, minhas irmãs. Então, tinha esse medo de acontecer alguma coisa. Eu fui inventar de passar nesse corredor sozinha. E quando eu tava passando, eu senti alguma coisa me empurrando. Eu quase caí nessa altura de 3, 4 metros. Quando eu virei pra ver, eu vi o vulto de uma criança correndo. E a criança me empurrou. Assim, hoje em dia eu penso, reflito e, nossa, poderia ter acontecido uma fatalidade. E como que eu ia explicar que foi um vulto que me empurrou? Não tinha como explicar. Enfim, eu não contei nada pra ninguém, só fiquei em choque. Voltei automaticamente, eu nem terminei de ir pra onde eu tava indo, voltei e pensei: meu Deus, mas tá tudo bem. Passou um tempo e, assim, como eu mencionei, a minha avó, ela já mexeu com algumas coisas erradas. E teve uma época que uma moça vendeu um perfume pra minha avó. E toda vez que a minha avó usava esse perfume, baixava um santo nela. Não sei, tem pessoas que falam que é demônio, tem pessoas que falam que tá incorporando. Eu não sei muito bem como descrever, porque eu acredito em tudo. Mas sempre descia um santo na minha avó. E esse santo, ele vinha há muito tempo. Ele sempre dava conselhos para minhas tias, para todo mundo que tava lá. Ele falava tudo o que ia acontecer na família, tudo que minhas tias queriam, elas pediam para esse santo. E enfim, a minha avó comprou esse perfume da mulher, e toda vez que ela usava o perfume, baixava o santo nela. Até que depois de muito tempo, presenciar muitas vezes, toda vez que esse santo baixava na minha avó, ela ficava completamente agressiva, ela se arranhava. Assim, ela se transformava. Não era a minha avó ali, não era ela. Era uma outra coisa que até hoje eu não tenho certeza do que era. Chamaram um pastor para fazer uma oração, porque não lembro quem, mas alguém tinha tido uma revelação de que o problema estava nesse perfume que minha avó usava. E aí foi pastor, foi irmão da igreja, todo mundo fez um círculo de oração para orar.
ali naquele perfume. Todo mundo então orou, eu era muito criança, a minha família não deixava a gente ficar muito perto quando acontecia isso. Toda vez que baixava o santo na minha avó, eles tiravam eu e os meus primos pra gente não ver a cena, porque realmente era uma cena muito sinistra, né? A gente via a nossa avó, que não era a nossa avó, se transformando em alguma coisa que a gente não tinha entendimento. Enfim, o pastor fez essa oração no perfume e ele pegou o perfume e jogou no chão para quebrar. Quando ele quebrou esse perfume, Zucas, nossa, só de falar eu já fico completamente arrepiada. Ele jogou o perfume no chão e quando eu olhei, eu simplesmente vi várias formas, eu vi vários vultos pretos assim saindo daquele perfume e eles voaram assim, como se eles estivessem indo embora. E isso marca muito comigo, marca muito, na verdade. Me marcou muito esse relato. E toda vez que eu lembro, eu penso, meu Deus, o que foi isso que eu vi? E aí, só pra colocar, né, completar, mas com um último relato bem curtinho dessa casa da minha avó, que era bem sinistra, acontecia muita coisa. Teve um dia que, assim, eu não expliquei muito, mas eram 3 casas. A minha avó morava na casa de baixo, a casa do lado era da minha tia e estava construindo a casa de cima. Quando construiu a casa de cima, a minha avó foi morar em cima, minha tia continuou morando do lado e minha outra tia foi morar nessa casa da minha avó. Enfim, teve um dia que foi todo mundo para a igreja e ficou somente eu e as minhas primas na casa de uma tia minha. Então, minha avó não tava e minha outra tia, que morava na casa do lado, não tava, não tinha ninguém. Só tava eu e as minhas primas. A gente tava tudo de boa, tranquila, conversando, até que a gente começou a escutar o barulho da máquina da minha tia ligando. Todo mundo ficou, meu Deus, que é isso? Não tem ninguém. A gente escutou o barulho da máquina ligando, a gente escutou barulho de pia, a gente começou a escutar barulho de louça. E todo mundo ficou em choque, porque a gente sabia que não tinha ninguém. A gente falou, não, vamos ignorar, vamos continuar assistindo o nosso desenho, não é nada. Até que começou um barulho muito alto, como se estivesse batendo alguma coisa. E nisso a gente ficou completamente em choque, pensando, meu Deus, mas não é nada, não é nada. E a gente foi ali, porque a casa da minha tia tinha uma frestinha que você conseguia ver a outra casa. E a gente olhou por ali, não tinha nada, mas continuou um barulho de máquina, uma coisa muito pesada. A gente falou, vamos ligar o desenho no último. A gente colocou uma música, a gente ligou a música no último, e quanto mais a gente ligava a música, mais alto o barulho de coisa batendo da máquina ficava mais intenso. Até que a gente começou a cantar a música, começou a gritar, falando, não, mas não tá acontecendo nada, não tá acontecendo nada. E aquele barulho ficou, creio eu, que ficou uns 30 minutos. Passou um tempo, as minhas tias chegaram da igreja e a gente contou tudo o que tinha acontecido, mas ninguém deu muita bola, ninguém acreditou muito. E foi isso. Esse é mais um relato da casa da minha avó. Já vivenciei várias coisas lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela oportunidade de poder compartilhar esses relatos. E é isso, um beijo para todo mundo. Você tem 2 novas mensagens. Fala, Zoucas. Fala, pessoal que escuta o Relatos do Além. Prazer, me chamo Danilo. E hoje eu quero aqui compartilhar com vocês um relato do meu falecido pai. O dia que ele viu o Saci. Ele contava essa história pra gente e ele não... A nós achava que era brincadeira, mas não era. E realmente, depois meus tios, minhas tias chegou e falou, não, realmente esse dia aí foi muito complicado mesmo. Então vamos lá. Meu avô, ele era filho de cangaceiro, né? Só que ele era uma pessoa assim, muito ruim, uma energia ruim. Tanto que ele dormia com um facão debaixo do travesseiro. Meu pai falou que foi um inferno morar lá com eles lá, porque ele se mexia à noite e o barulho do facão mexia também, né? Então era sempre aquela apreensão, né? E naquele tempo lá ainda, que era um tempo mais rígido, né? Tipo de formal na escola, você ficava no milho de joelho. Então... esse tempo aí era meio complicado, né? E meu avô, ele tinha um toque.
na porta que ele falava pra minha avó que se alguém chegar e fazer e bater na porta é pra ela não abrir. Ela só tinha que abrir quando fosse ele. Aí ele ia fazer esse toque e ela ia saber que era ele, né? Pois bem, minha avó tava assistindo, né? Aí ela escutou esse toque na porta, né? E todo lá que tava lá dentro, meu pai, minhas tias também escutaram, né? Tanto que falou assim, o pai chegou. Aí quando ela foi ver, ela abriu a porta, entrou um ar quente. Balançou os cabelos dela assim, um ar bem quente mesmo. Parecia até um bafo não sei da onde. E ela ficou tremendo assim, paralisada, e fechou a porta com tudo depois, né? Aí ela foi e falou assim: eita, é hoje que o bicho pega. Aí meu pai falou assim: por quê, mãe? Por quê? Perguntando pra minha avó, né? Por quê? Aí ela foi e falou assim: entrou alguma coisa aqui primeiro. Aí passou acho que 5 minutos, ela escutou de novo o toque. Aí quando ela abriu de novo, aí era meu avô. Só que meu avô, quando ele bebia, ele se transformava. Ele era outra pessoa. Aí o que aconteceu? Ele pegou, já tava com os olhos meio vermelhão, e olhando assim pra todo mundo com um olhar diferente, parecia que não era ele. Aí ele chegou e falou assim pra ela, uma voz até um pouco mais grossa, né? Falando assim: eu quero 2 bifes. Aí minha avó foi lá fritar esses 2 bifes, né? E ele olhando pra ela assim, e ela se sentindo incomodada, ele do lado do fogão com ela. Aí ela começou a fritar esse bife. Aí ela falou assim: tá bom. Aí ele falou: não. E a voz assim, todo mundo falando apreensivo, assim, uma voz bem grossa mesmo, falando assim: não, eu quero mais quente. E ela foi fritando. E ela: tá bom. Ele falou assim: não, mais quente. Aí já tava ficando praticamente um bife preto, né? Ela falou assim: meu, tá queimando o bife. Aí ele foi, deu um empurrão nela assim, pegou o bife com a mão dentro da panela, cheio de óleo. Ele não se machucou. Pegou e começou a comer assim, um óleo escorrendo pela boca dele, parecia até um animal. Aí ali minha avó viu que realmente não era ele, né? Pegou, saiu de perto e falou assim, ó, pro meu pai, que ele era o mais velho. Falou: ó, qualquer coisa, você sai daqui e vai chamar o irmão. Aí falou lá o irmão que era da igreja lá, né? Falou: vai lá na casa dele e chama ele. Aí nisso que meu avô escutou ele falando isso, minha avó falando isso, ele já começou a se bater falando assim: não é pra chamar ninguém. E começou a cavucar perto do guarda-roupa, cavucando assim com a mão mesmo assim, né? E como o chão era de terra, foi cavucando. E começou a levantar o guarda-roupa com a força que não era dele. Aí minha avó falou assim: vai lá chamar esse irmão aí. Aí meu pai saiu correndo. E já era de noite, né? Aí meu pai, quando ele chegou na encruzilhada, ele parou. Aí ele falou assim que tinha um homem igualzinho o Saci, e ele tava na encruzilhada parado olhando pra ele. Aí esse homem falou assim pra ele: pra onde você vai? Aí ele falou assim: não, eu vou chamar o irmão lá. Ele falou assim: você não vai chamar ninguém, pode voltar. Aí nisso ele começou a tremer, ficou com medo, né? E ele falando assim: não, por favor, deixa eu ir lá. E esse homem que era igualzinho o Saci, sem a perna, o gorrinho vermelho, o charutinho, falou assim: você não vai ir, você vai ficar onde você tá e pode voltar pra casa. Aí nisso veio um outro irmão que era da igreja, não tinha nada a ver com ele. Aí quando esse Saci bateu o olho nele, falou: eita, quem chamou esse rapaz aqui? E pum, falou que sumiu na frente do meu pai, assim, ó. Aí meu pai chegou nesse irmão aí e falou assim: ó, vamos lá em casa lá me ajudar, por favor. Aí esse irmão chegou lá, orou, falou que foi uma guerra espiritual tão grande mesmo, que o que tava no meu avô saiu. Aí voltou ao normal, né? Aí graças a Deus esse deu certo. Agora o outro relato,
Isso aconteceu comigo. Eu sou nascido e criado em Ribeirão Pires, né? E lá é um município assim bem pequeno, 2 escolas, um hospital, aí tem bastante sítio, né? O nome da cidade é Jardim Caçula. Pois bem, aí lá na escola, quando a gente era criança, tinha um menino chamado Rafael. E ele falou assim pra gente que toda vez que ele vinha pra escola, ele tinha medo de vir ou de manhãzinha, bem de manhãzinha, tanto que o pai dele levava ele. E esse era um dos motivos que o pessoal zoava ele, né? Chamava ele de filhinho de papai, porque o papai vinha trazer pra escola. E ele falou assim, não, gente, meu pai traz pra escola porque uma vez eu vi um cavalo fantasma. Aí o pessoal, começou a zoar ele, começou a aloprar ele. E eu e mais um colega meu que gostava dessa história, a gente se interessou. Aí a gente sentou perto dele e falou, conta mais pra gente. Ele até ficou meio assim, achando que a gente ia zoar ele. Aí ele pegou e falou assim, ó, tem um cavalo branco, ele é branco, bem bonito, uma pelagem bonita mesmo assim, parece que é até um cavalo de outro mundo. E toda vez que a gente vê ele, a gente passa, ele some. E na onde eu moro é muito, o pessoal fala que é direto esse negócio, né? Aí a gente foi pegando amizade com esse menino, pegando amizade. Aí tem um dia que ele chamou a gente pra ir na casa dele. Aí a gente foi. E a caminhada era longa, era quase 1 hora de caminhada, né? E era mato de um lado, mato do outro e só a estradinha no meio. Aí a gente foi. Chegando lá, o que aconteceu? Ele ficou brincando lá com ele, lá no sítio dele lá, tudo. Quando foi 4 horas da tarde, ele falou assim pra gente, é melhor vocês ir embora, porque aqui, se não fizer lua cheia, vocês não vão ver o caminho, né? E é muito perigoso 2 crianças assim ir pela estrada à noite, né? Falou assim, então aproveita que tem luz ainda, então vocês vão. Aí nós, beleza. Aí tava aí um colega meu indo embora, né, tudo. Aí quando a gente avistou assim, a gente viu de longe esse cavalo branco. Aí a gente já ficou meio assim, né? E foi andando. Aí quando a gente chegou perto, realmente, parecia um cavalo, esses cavalos de fantasia. Era um cavalo lindo, cara. Lindo. Todo branco assim, ó. Parecia que tava... Não sei se era purpurina, mas o bicho chega, brilhava mesmo. Coisa mais linda do mundo. E só que a gente já começou a ficar assustado, né? Aí quando a gente foi chegando perto, ela falou, será que é esse cavalo aí? Mas era um cavalo normal, né? Aí a gente foi passando e o cavalo parado. Quando a gente passou, a gente olhou nos olhos desse cavalo e o olho dele acompanhava a gente. Começou a acompanhar a gente assim, a gente já começou a ficar assustado. Aí nós passou assim, né, com um gelo na espinha. Aí quando a gente olhou pra trás, o cavalo não tava. Foi questão assim de segundo. O cavalo sumiu. A gente correu. Mas a gente correu tanto nesse dia. Aí no outro dia a gente foi falar pra ele, né, que a gente tinha visto o cavalo. Aí o que aconteceu? Nós 3 começamos a ser zoados na escola, né? Mas ali realmente foi uma coisa que eu vi mesmo. Então o relato é esse aí, tá, gente? Obrigado aí pra quem for ouvir. Desculpa pelo áudio, porque realmente é difícil você mandar um áudio assim. Isso aqui já é o 3º áudio que eu tô tentando mandar. Mas aí, espero que contribua aí com vocês, tá? Muito obrigado, viu? Você tem uma nova mensagem. Fala, pessoal. Fala, Zoucas, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? É um prazer estar aqui contando o meu relato pra vocês. Sou o Pedro, tenho 19 anos, sou de São Paulo. E hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo não faz tanto tempo. E assim, eu sou um cara muito cético. Então isso me fez passar a acreditar em algumas coisas. Porque depois desse dia começou a acontecer coisas meio bizarras comigo. Então, vou contar esse relato que eu apelidei carinhosamente de A Garota de Vermelho. Que, bom, tudo começou numa noite de festa que estavam uns amigos da faculdade. E vale lembrar
que eu não uso nenhum tipo de entorpecente e eu também não bebo. Então, assim, quando eu conto, muitos falam que foi alucinação, que eu tinha bebido, mas eu não bebo nem uso qualquer ilícito, então podemos descartar esta parte. Bom, foi uma noite que eu tava com uns colegas da faculdade, a gente tava super animado, porque a gente tinha ganho um título lá do nosso time da faculdade, da Atlética, a gente tava super contente, a gente foi curtir, a gente saiu, eles bebem, eu não bebo, mas curto do mesmo jeito. Bom, em um certo momento dessa festa, a gente foi numa balada, meus amigos estavam conversando com as meninas, eu tava bem tranquilo, mas eu avistei uma menina de vermelho, que daí veio o apelido que eu dei. E engraçado que eu não lembro o nome dela. Bom, mas ela tava num cantinho e ela era linda. Ela era um absurdo. Ela era muito, muito, muito linda. Aquele tipo de mulher que passa e, qualquer um torce o pescoço pra olhar, seja mulher, seja homem, seja novo, seja velho. É aquela mulher linda, de uma aparência deslumbrante. E ela tava sozinha. Aí eu olhei, ela dava umas olhadas também. E como era uma mulher muito bonita, eu fiquei meio receoso de chegar nela, mas cheguei. A gente conversou, o papo fluiu, foi super gostoso, a gente conversou sobre faculdade. Ela contou que cursava economia, eu curso economia. Minto, ela contou que cursava contabilidade, eu curso economia. E o papo casou, foi render, a gente conversou sobre o trabalho ela também. Então foi algo assim que foi casando conforme a conversa. A gente realmente dançou conforme a música. Foi algo maravilhoso, foi super gostoso. Chegou um certo momento da festa que meus amigos foram indo embora e eles foram se despedindo e iam embora. Só que aconteceu um porém nessa hora que me deixou com um pouco de pé atrás, mas aí eu relevei e segui a festa, que foi que meus amigos só davam tchau pra mim e não davam tchau pra ela. E eu não tinha tempo de apresentar ela pra eles, porque era algo muito rápido. Um veio se despedindo atrás do outro e já ia saindo, e nenhum deu tchau pra ela. Eu fiquei meio receoso, eu falei, eles devem estar cansados, não devem ter visto ela, beleza. E o nosso papo foi fluindo, foi super gostoso, até chegou no final da festa, assim, já por volta de umas 3h20 da manhã. Ela falou que estava super cansada, que queria ir embora. Eu perguntei onde ela morava muito longe dali. Eu comentei, você não quer ir pra casa? Amanhã você acorda e vai embora, né? E ela topou na hora. Ela falou, nossa, vamos sim, tal. Que legal, vamos lá. E a gente acabou indo, né? Eu pedi o Uber. E no caminho da minha casa que começou a ficar esquisito. Porque na festa o nosso papo tava fluindo. E na volta pra minha casa, ela começou com uns papos de vida após a morte, de se eu morresse, qual seria o legado que eu ia deixar, se eu sumisse, se alguém iria sentir falta. Eu lembro até um momento que ela comentou assim, você tá me chamando pra ir pra sua casa e se eu for uma assassina? Mas sempre com um tom de humor, então eu só dava risada, um pouco de pé atrás, mas relevei. Chegamos em casa e uma coisa que me deixou intrigado é que ela parecia que conhecia cada parte da minha casa. Ela chegava nos lugares, ela parecia que sabia que ia encontrar algo ali. Igual na sala, no criado, onde fica a televisão, os controles ficam num vão, assim, e ela sabia que estava ali. Foi algo que me deixou meio... ela nunca esteve na minha casa e sabia que o controle estava ali. Então isso foi me deixando meio cabreiro. E outro fato que me deixou meio cabreiro também foi que minha cachorra não chegou perto dela em nenhum momento. E minha cachorra é muito carente. Ela não pode conhecer a pessoa, nunca ter visto, mas ela vai chegar e vai pedir carinho. E ela não chegou perto dessa menina. E a menina em nenhum momento também quis se aproximar. E tudo bem, às vezes ela não gostava de cachorro. Eu sempre tentei pensar pelo ponto positivo. Sou bem otimista. Bom, aí a gente conversando e tal, aí eu falei, vamos tomar um banho, vamos relaxar. E ela, vamos sim. Aí eu nem comentei, mas ela falou assim, vou subir pra tomar um banho. Aí outra parada que me pegou, como é que ela sabe que meu quarto e meu banheiro ficam lá em cima? Eu falei, tudo bem, vai indo lá que já eu chego. Aí que fica tenso.
Aí ela subiu, eu escutei a porta trancar, o chuveiro abrir. Eu fui pro meu quarto, tal, fui esperar ela. Em um certo momento, eu escutei um grito extremamente alto. Pô, me apavorei. Falei, pronto, a menina caiu lá dentro. Bati na porta e nada. Até que eu escutei o chuveiro desligar, do nada. Tuf, parecia que ela desligou. E eu gritando, chamando ela pra ver se tava tudo bem. Empurrei a porta. Até que eu aguentei e deu uma pesadona na porta. E, cara, a menina tinha simplesmente sumido. Ela não tava mais dentro do banheiro. E o cheiro do banheiro tava um cheiro podre. Um cheiro... Sabe aquele cheiro de bicho morto? Quando a gente passa por um lugar e fala, pô, tem algum bicho morto aqui perto. E era o cheiro que tava dentro desse banheiro. Na hora me deu uma agonia, uma vontade de vomitar. E não ver nada dentro do banheiro, eu me apavorei. Eu comecei a suar frio, falei, pô, a menina deve ter se jogado da janela do banheiro. Saí o mais rápido possível da minha casa para ver se ela tinha se jogado. Nada na minha casa. E assim, seria impossível uma menina na casa dos 20 anos se jogar da altura, que é a janela do banheiro da minha casa, que é alto, caído, não ter se machucado e ter sumido, pular do muro e ter saído correndo, que o muro também tem mais de 3 metros. Então foi algo que assim me deixou muito intrigado. Eu até penso que poderiam ter batizado a água que eu tomei, colocado algum tipo de droga, mas eu acho muito difícil porque eu sou um cara extremamente cuidadoso. Então assim, foi algo que aconteceu comigo que me deixou extremamente com medo. E uma coisa, né, no outro dia eu perguntei pros meus amigos, pô, vocês viram aquela menina que tava comigo? Os amigos comentavam, pô, que menina, cara, tá ficando maluco, você não tava com ninguém. Então assim, foi algo que aconteceu que me deixou bem intrigado e até hoje eu tenho muito medo de tomar banho nesse banheiro, tanto que eu tomo no banheiro do meu pai. E é isso, esse é meu relato, espero que vocês tenham gostado, espero vir mais vezes contar pra vocês. Abraço. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Crus sacra si mihi lux, non draco si mihi dux, vade retro satana. De tempos em tempos é bom a gente cantar essa musiquinha que sabe como é que é, né? Quando a gente lida com esses assuntos aí do além, tem muita coisa bizarra, né? Muitas energiazinhas de irmãozinhos menos evoluídos, como já diria Chico Xavier. Vai saber, né? Há quem acredite, há quem não acredite. O que importa é que os relatos que a gente recebeu hoje foram muito bons. E é por isso que a gente fica aqui com mais um Relatos do Além. Muito obrigado a você que ficou com a gente até o final. Galera, lembrando, olha só, a gente precisa muito da sua ajuda lá no nosso Apoia-se. Eu tô falando porque realmente é sério o negócio, a gente tá precisando para dar continuidade no trabalho, pra gente continuar escutando essas histórias aí sinistras. Então, entra lá, www.apoia.se/Relatos do Além ou clica no link que está na descrição. Onde fica a descrição? Fica dentro do seu aplicativo aí, do seu agregador de podcast, esse aplicativo que você está ouvindo. Se você for lá no episódio, vai estar lá embaixo, a descrição do episódio, e vai ter o link para você clicar com o seu dedinho, e você vai cair, ou com o seu mouse, né, dependendo, você vai cair no site do Apoia-se, para poder ajudar a gente a entrar no nosso grupo secreto, onde a gente fala de coisas muito maneiras, mas a gente sempre aprende coisa nova lá, a gente troca histórias, também entrar na nossa pasta secreta com todos os relatos mais macabros e mais de boas também, né? Como é que é o pessoal lá do Mundo Freak fala?
Fofossusto, né? Uma coisa assim. Entra lá pra ajudar o podcast. E se você tiver uma história tão boa quanto essas que foram contadas, é muito fácil. É só você também clicar no link da descrição ou entrar lá no meu WhatsApp. Eu não vou falar o número, porque pode ser que a qualquer momento esteja mudando de número, então... Sabe como é que é, né? Eu não vou ficar falando aqui um número que daqui a, 3 anos aí mudou e como é que faz. Então clica no link da descrição, você vai cair num papo diretamente comigo lá no WhatsApp. Beleza? Então é isso. Até semana que vem. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha.